Sejam bem-vindos à Semana da Saúde da Criança, no Saúde ao Seu Alcance. Em especial agora nessa semana prévia dessa Semana da Criança, gostaríamos de trazer para vocês, em especial para os pais, algumas informações sobre alimentação infantil. Nós sabemos que muitas vezes as crianças têm desejo de comer coisas apenas levadas pelo sabor, pelo paladar. Mas quão prejudicial isso pode ser para o organismo delas. Nós gostaríamos de começar falando de fisiologia. Quando a gente entende como funciona o organismo, o que as nossas células precisam, fica um pouco mais fácil de gostar de certos alimentos que, teoricamente, não são tão agradáveis ou palatáveis. Vamos pensar no nosso organismo como se ele fosse uma máquina. E toda máquina, ela tem um manual de instruções, ela requer certos cuidados. Por exemplo, desde a sua voltagem. Uma máquina 110 não pode ser ligada numa voltagem 220, não é verdade? Então nós temos que alimentar corretamente na fonte correta para que ela tenha energia. Essa máquina é um pequeno triturador, né? Assim como o nosso estômago, ele não pode triturar alimentos grandes, partículas grandes, porque vai ser levado para o sangue e as células irão ter esses nutrientes, né, a partir de uma boa mastigação. Então, mas a criança, vamos falar desde o bebê, ele não mastiga ainda, não é verdade? Então, ao receber o leite materno, que é muito importante, é fundamental para a criança, que as mães façam o aleitamento materno. Através do aleitamento, além da criança receber o nutriente físico, ela recebe também o carinho da mãe, a parte emocional, que é muito importante. Nós não podemos separar o alimento físico do emocional, porque nós sabemos que muitos problemas de saúde estão intrinsecamente ligados com a parte emocional. Então, a mãe que amamenta, ela está oferecendo para o seu filho uma variedade de sabores que ficam registrados nos neurônios. Então, por exemplo, se a mãe come brócolis, a criança indiretamente, através do leite materno, está reconhecendo o sabor do brócolis. Couve-flor, tomate, cenoura, pepino, arroz integral, não é? Alimentos saudáveis. Então a mamãe está passando isso para o seu filho. A criança que mama fórmula, né, que é amamentada com uma fórmula, todos os dias ela recebe o mesmo sabor. Então essa criança, ela começa a ficar com o seu paladar estrito, não é? Ela não gosta de experimentar de novos sabores, ela rejeita olhar para o alimento, ela já fala que não gosta, sem ao menos ter experimentado. Então vamos pensar então no nosso organismo como uma máquina que precisa ser bem nutrida. Então vamos estar falando aqui, começando pela mastigação, como eu já disse, não é? A mastigação é muito importante. Então as crianças têm que aprender que através da mastigação o seu organismo vai aproveitar tudo que ela ingerir. E o seu intestino vai funcionar também muito bem, que é outro problema seríssimo que as crianças têm, né, com constipação intestinal. Ao falarmos da mastigação, é onde realmente começa a nossa digestão. Ao alimento ser introduzido, né, na nossa boca para começar a alimentação, então esse movimento mecânico, né, ele faz produzir enzimas, a saliva vai se envolvendo com o alimento, então ácidos biliares, então, é um processo químico maravilhoso. Mas para isso o alimento precisa ser mantido mais tempo em nossa boca. Então quando o seu bebê começar a comer, que é a partir dos 6 meses, que é o ideal, ele ainda não tem todos os dentes, com certeza. Então você deve assim, amassar o alimento do bebê com um garfo. Não triture, não coloque esse alimento no liquidificador, porque as partículas vão ficar muito pequenas e ele começa a gostar apenas de alimentos muito triturados. Então é bom que ele tenha contato com algumas partículas para que ele sinta a necessidade de mastigar. E vai falando com o seu bebê, vamos mastigar, vamos mexer a boquinha e tudo, para que haja esse desdobramento, né, da saliva, dos ácidos, de todas as enzimas envolvidas na digestão. Quanto mais tempo o alimento fica na boca, menos tempo no estômago, menos tempo no intestino. Então é muito importante começar com a mastigação. E os dentes, eles estão ali para não apenas para sorrirmos, mas também para mastigarmos. Então é interessante ensinar isso para as crianças desde bebezinho, para que elas já cresçam com esse conceito, né?
Então, após mastigar bem o alimento, não tomar líquido junto com o alimento. Então, às vezes, aquela necessidade, né? Acha que a criança acabou de comer, ela tem que tomar água, tomar um suco. Então, se você for oferecer, ofereça um pouquinho de água apenas, para que não haja aquele bolo alimentar cheio de líquido, que vai ter que ser primeiro ingerido o líquido para depois começar a digestão. Aí pode vir a má digestão, a criança fica com arrotos. Então, é muito importante não ofertar líquidos logo em seguida de uma refeição, principalmente almoço ou jantar. Então fica essa dica para vocês. E faça uma alimentação variada, né? Desde bebê, uma alimentação colorida, pelo menos 3 cores, né? O verde, amarelo, vermelho, para a criança acostume com um prato colorido. É interessante isso, porque é tão bonito um prato de salada, todo colorido, né? Parece um arco-íris. E às vezes a criança se limita a comer arroz branco com feijão, um ovo ou uma carne, aquela coisa assim sem uma cor, sem vida. E realmente é sem vida, porque se você não come um alimento colorido, saudável, realmente você não está nutrindo as suas células como deveriam ser nutridas. E as nossas células é a nossa vida, não é? E elas se replicam, se multiplicam muito rápido. Então, se nós não ofertamos para o nosso organismo alimentos saudáveis, consequentemente, elas vão formar doenças. E aí vem essa dependência de medicamentos, não é? E criança sempre uma caixinha de surpresa. Então, para que nossos bebês, nossas crianças sejam cada dia mais saudáveis, precisamos investir nessa alimentação, né? Nesse estilo de vida. E é tão maravilhoso como eles são puros, eles vêm ao mundo como um livro em branco. E os papais, as mamães que vão imprimir, né, as primeiras lições na vida deles. Então, que você aproveite isso, não deixe passar. Então, ensine para a criança, né? Todos os dias, ao comer, né? Todos os lugares eles estão aprendendo e eles são ávidos por conhecimento, têm uma fé incrível, tudo que a gente fala eles acreditam. Então, aproveite isso e faça o melhor para o seu filho. Então, depois de uma boa mastigação, então a criança tem digestão, não oferte alimentos fora de hora também, é outro problema seríssimo que as crianças enfrentam. A criança chorou, oferta um biscoito, uma bala, né? Então ela começa a ligar, sempre aquela coisa assim, alimentação, né? Choro, ganha um biscoitinho. Então isso também é muito ruim, muito prejudicial, porque o nosso estômago ele tem um tempo para fazer digestão. Então nós precisamos respeitar esse tempo. Então, a criança não deve ligar, né? Ai, chorei, fiquei triste e tal, vai ganhar uma bolachinha, né? Ai, fica quietinho, vai ganhar uma bolachinha. Então, vamos desvincular, né, esse mau hábito da criança. Então, é muito importante que ela tenha horário. A rotina da criança é muito importante. A criança ter horários, né? Desde o seu jejum, o seu almoço, o seu lanchinho da tarde, o seu jantar, é muito importante. Porque isso traz disciplina, não só na alimentação, mas para todas as regras da sua vida, né? Então fica essa dica para vocês. E qualquer pergunta, mande para a gente, né? Traga a sua dúvida e essa semana a gente vai estar respondendo para vocês. O que a gente puder levar para você de conhecimento, de respostas. Eu sei que a mãe, principalmente a mãe, né, o primeiro filho, a gente tem muitas dúvidas, porque cada criança é de um jeito, né? Às vezes não aceita o alimento, às vezes não dorme bem. Então o que a gente pode estar ajudando você? Traga a sua dúvida e nós vamos estar aqui para te ajudar.